Aqui, a propósito deste trabalho de hoje de invocação, há algumas perguntas a respeito da atualidade ou não de certas orações tradicionais. Existe uma série de mantras da Filocalia: Ó Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim. E a pessoa pergunta se isto ainda é válido, porque os monges ficavam repetindo: Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim, o dia todo, para o resto da vida. Isto era o trabalho dos monges. E a pessoa está perguntando se isto é válido. E outra pessoa está perguntando a respeito do Pai Nosso, se também é válido. A consciência atual já comporta uma série de expansões. Hoje a nossa consciência já consegue perceber o nosso núcleo interno no plano intuitivo, que nós chamamos de eu superior. E à medida que nós vamos invocando esta consciência, à medida que vamos nos voltando para dentro de nós, para o nosso centro, nós vamos obtendo certas respostas. Alguns sentem calor, outros sentem proteção, outros sentem segurança, outros sentem clareza e assim por diante. Mas nós somos um pouco descuidados e preferimos ficar com as velhas formas, porque nos dão menos trabalho e já foram experimentadas durante tantos séculos, já sabemos que são eficientes. Então, por falta de uma verdadeira fé no próprio núcleo interno e na própria consciência única, por falta de uma verdadeira fé, nós continuamos coligados às velhas formas. Vamos dar um exemplo. Esta antiga oração que foi passada à humanidade pela hierarquia, através de Jesus, o Pai Nosso, esta oração dizia respeito a nós nos sentirmos unidos com o Pai, que naquele tempo era apresentado com este símbolo, o Pai, porque as pessoas ainda não tinham condições mentais para considerar a existência da própria mônada, para considerar a existência deste núcleo nosso no plano cósmico. Aqueles que chegam ao eu superior, aqueles que têm a consciência do eu superior, dentro de si já começam a sentir as energias da mônada. Isto é o que Jesus Cristo chamava de Pai. Então, quando ele dizia Pai Nosso que estais no céu, hoje nós diríamos mônada, que sou eu que estou aí no plano cósmico. Percebem a evolução? Então, se nós ficamos seguindo o Pai Nosso, que é uma oração que através dos tempos foi deturpada, porque não pode caber na consciência de nenhum de nós que Jesus Cristo estivesse lembrando o Pai o que o Pai deveria fazer, como acontece no Pai Nosso. No Pai Nosso modificado pelos cristãos e pela degradação dos costumes na oração. Então, quando se diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, isto é uma aberração que nenhuma hierarquia poderia ter passado à humanidade. Nós estamos lembrando a consciência única, o que a consciência única deve fazer conosco. Mas então está na consciência de cada um e no livre-arbítrio de cada um usar fórmulas ou não usar fórmulas. Agora, se se usa as formas, se pode hoje refletir sobre estas fórmulas.
e ver se essas formas correspondem à nossa consciência de hoje. Isto é, se corresponde à nossa consciência de hoje, está dizendo ao único que não esqueça de nos mandar o alimento. Se isto é a nossa consciência de hoje, então nós devemos usar esta forma. Agora, precisaria que refletíssemos sobre isto e que não fizéssemos isto como uma mera formalidade ou como uma mera dispersão da energia. Da mesma forma, um monge no tempo do Monte Athos poderia ser uma alma ou uma mônada já bem decidida, mas como consciência humana, ele ainda não podia se responsabilizar por si próprio, ele não podia ter a segurança que nós todos encontramos no nosso núcleo interno. Então ele dizia a vida inteira: Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim. Porque ele não sabia ainda, ele não compreendia que isto tudo está dentro dele, que esta segurança está dentro dele e que não há porquê Jesus Cristo ter piedade de nós. Porque Jesus Cristo tinha terminado o trabalho dele com a crucificação e com a ascensão e tinha entregue então a nós certas tarefas de prosseguirmos nesta caminhada, neste caminho da iluminação. Então não tem porquê, a não ser que a gente não compreenda, estar ainda 2000 anos depois dizendo: Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim. Mesmo porque nós como alma, nós como mônada e nós como núcleos ainda mais profundos, ainda mais transcendentes, temos tanto poder quanto este Deus dos homens. Os homens acham que Deus está lá fora, quando Deus são eles. Eles é que são Deus. Deus são eles. O poder está neles. Tudo isso está no homem, na essência do homem. Então hoje nós já temos condições de estar compreendendo tudo isso e temos condições de já estar nos desvinculando de formalidades e realmente passando a viver, a experienciar certas intenções nossas. A nossa intenção de nos unir com a consciência única, a nossa intenção de sermos curados, tantas intenções que nós temos e nós temos que já viver isto. Temos que ir vivendo, temos que encontrar o caminho para irmos realizando isto em nós, ou para permitirmos que isto em nós vá sendo realizado pelas energias superiores que estão em nós mesmos e nos nossos planos superiores. Como na série de encarnações que tivemos, centenas de encarnações que tivemos, nós às vezes nos distanciamos muito de certas leis e que exige bastante esforço para nós retomarmos o caminho evolutivo, tomarmos o caminho ascensional. Então tudo isto faz com que a gente não creia muito nas nossas possibilidades, que não creia muito na pureza da nossa essência. Porque como sempre erramos muito, nós perdemos a fé de que somos uma essência pura. Quem errou foi a nossa parte externa, foi o nosso ego. Quem se perdeu, quem se contaminou, foram os nossos corpos, que fazem parte do nosso ser. Mas, apesar de tudo isto, a nossa essência, nós lá no fundo, no nosso âmago, lá nós somos puros, lá nós somos a imagem e semelhança da ideia desta criação, desta mente única para nós. Então nós temos que recuperar isto, nós temos que renascer neste ponto, temos que reconhecer isto e estar atentos a isto, e não nos comportarmos como seres que não tinham condições nem de ouvir estas coisas, quanto mais de compreender. Mas hoje nós temos condições de ouvir, de refletir sobre elas, de compreender, de realizá-las. Nós temos condições disto hoje. Então a oração hoje
é uma afirmação de tudo isto que nós somos, ou de tudo isto que está dentro de nós para ser desenvolvido. É um reconhecimento desta nossa essência, uma irradiação deste nosso ser profundo, e a prática disto, e a vivência disto, e a colocação disto na vida. Então, os mantras que nós dispomos hoje, que são mantras que nos foram passados pela hierarquia para estes tempos de hoje que estamos vivendo, não para 2000 anos atrás e talvez não para daqui a 500 anos, mas são mantras para o nosso momento atual. Então, se nós estivermos nesta atitude, nesta intenção de tocarmos a nossa essência, de evocarmos a nossa essência, de pedir à nossa essência que nos realize, que nos faça ser aquilo que estamos fazendo, lembrando a nós mesmos lá no nosso ser profundo, e com isto vamos recordando o que somos aqui fora. E o ego, a personalidade, a mente, vai então recordando aquilo que ela é, vai constatando de novo aquilo que ela realmente é. Então, neste nosso momento atual, uma oração poderia ser isto, poderia ser este trabalho de reconhecimento, este trabalho de recapitulação, este trabalho de lembrança, de recordação daquilo que somos lá no fundo, com esta fé que isto se atualizará, que isto se realizará, que isso estará sendo irradiado. Então, isto é oração. Se vocês notaram, enquanto se estava pronunciando o mantra de Soin, vocês notaram que este som, enquanto era pronunciado, era como se este som formasse uma espiral. E cada vez que se dizia Soin, 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 é como se essa espiral fosse subindo e levando dentro do seu movimento tudo aquilo que tivesse intenção de se elevar. Então, um mantra é um serviço que se presta. Se nós estivermos realmente libertos das formas antigas, desatualizadas e que não dizem mais respeito ao nosso movimento e ao nosso atual estado de consciência, e se nós estivermos puros, abertos, disponíveis na busca da nossa expressão atual, da expressão atual do nosso ser no campo da oração, se nós estivermos desprovidos de preconceitos com respeito à oração, nós podemos encontrar nesses nossos mantras de hoje algo que diz respeito realmente ao nosso momento. E se nós usarmos estes mantras, ou se nós pronunciarmos estes mantras, ou se nós nos unirmos com estes mantras, nós podemos, através destes sons, através desta energia, através desta vibração, percebermos o nosso movimento interno de hoje, como se vê quase concretamente, quase visivelmente, neste mantra de Soin, esta elevação desta espiral, essa espiral sonora que é uma energia, não? Que vai subindo e que vai nos elevando e levando consigo tudo o que quer se elevar. Soin, soin, soin. Manuak Sikiuk Nawa.
Wamanaika Shiminika. E nesta linha de perguntas, alguém ficou em conflito na sua mente porque ouviu várias vezes nós nos referirmos à reencarnação. Em algumas vezes foi dito que os poderes intelectuais que ainda regiam a Terra impediram que a reencarnação fosse tida como uma lei aqui no Ocidente. Isto é um dado de fato, porque a reencarnação foi proibida no Ocidente como doutrina por estes poderes que tinham em mãos a condução mental e espiritual dos homens de uma certa época. Então, esta reencarnação foi retirada da filosofia, da doutrina e do conhecimento ocidental. E a pessoa ficou em conflito porque, ao mesmo tempo, foi dito o seguinte, que a crença na reencarnação levou o povo da Índia a uma inércia, porque o povo da Índia deixava para a vida futura o que ele tinha que fazer agora. Como havia reencarnação, ninguém dava tudo de si porque ainda tinha as vidas futuras para ele tomar certas decisões, tomar certas providências. Isto é outro dado de fato. E outro dado de fato é que quando a Igreja cancelou da doutrina a reencarnação, a hierarquia espiritual do planeta permitiu que isto acontecesse para não acontecer no Ocidente o que tinha acontecido na Índia. Isto são todos dados de fato. Agora, diante de todos esses dados, isto não quer dizer que a reencarnação não seja uma lei e que nós tenhamos que reconhecer a reencarnação como uma lei. Mesmo porque nós temos que passar por esta etapa para podermos chegar a viver e a compreender uma lei superior a esta, que é a lei da transmutação. Agora, se nós não tivermos passado pela harmonia com a lei da reencarnação, é muito improvável que nós possamos estar em harmonia e possamos estar unidos com a lei da transmutação, porque isto é um caminho, isto são fases, são etapas. Então há muitas pessoas hoje que têm muita dificuldade em aceitar a transmutação. Claro, porque elas não passaram pela harmonização com a lei da reencarnação. Elas nunca souberam aceitar a reencarnação. Então, como podem hoje estar à vontade na transmutação? Através da lei da reencarnação, nós nos desapegamos de vários aspectos egóicos nossos, através da lei da reencarnação. E através das nossas reencarnações, nós fomos trabalhando ou fomos trabalhados pela lei do karma no sentido de irmos entregando o ego. Então, se não passamos por esse trabalho bem conscientemente, como podemos hoje conceber a transmutação? Porque a transmutação é você sair de tudo aquilo que é a sua estrutura externa e ceder aquela estrutura externa para um outro ser, para uma outra mônada. Então, como você vai se sentir à vontade com isto, se você não passou pela escola de desapego durante a lei da reencarnação? Todos passaram por isto porque, acreditem ou não, vão reencarnando, não é? Acreditem ou não, vão prosseguindo o seu trabalho encarnatório. Mas a mente nisto tudo precisa acompanhar este desenvolvimento, precisa acompanhar estas leis para a mente também fazer este processo.
Senão hoje se diz, olhe, você hoje não precisa mais estar na lei do nascimento, você hoje não precisa mais estar na lei da morte, na lei da reencarnação. E a pessoa fica assim meio no ar, meio desapontada, porque lhe faltam as bases para ela fazer o seu trabalho de hoje, para ela estar hoje disponível para estar fora dessas leis. Então, hoje, eu, como ser interior, como ser interno, eu posso estar fora deste plano, estar no outro, dentro de um momento. Eu não preciso morrer, eu não preciso agonizar, eu não preciso ser retirado dos corpos da maneira científica atual ou da maneira material atual. Eu posso ser retirado deste corpo e dentro deste corpo pode entrar um outro ser sem que ninguém perceba. Então veja que passo, que evolução, que caminhada fez a humanidade e como estas leis evoluíram. E assim tantas leis que nós ainda não as recebemos, que nós ainda não as admitimos, que nós ainda não as vivemos, não? E que por isso ficamos com as portas fechadas para todas estas possibilidades de hoje. E termina que hoje nos comportamos como pessoas que não sabem que são eternas, como pessoas que se confundem com seus corpos transitórios, são pessoas que se identificam com aquilo que o cérebro delas está pensando, que se deixam influenciar pelas pressões externas. Enfim, é uma situação completamente desatualizada, uma situação na qual nós não precisaríamos mais estar, porque todas as leis estão aí, toda mudança está aí, toda transição está aí. Pois não. Ela está perguntando se seria possível uma transmutação em um corpo senil. Eu não sei qual é o seu conceito de senil, porque pode haver um corpo idoso, até de 100 e tantos anos, e que esteja em condições de fazer uma transmutação. Agora, se o corpo é senil, não tem o mínimo de possibilidades de responder a uma atuação de uma certa energia inteligente, então claro que este corpo não vai ser usado para o trabalho da transmutação. Este corpo vai tomar um outro caminho, vai fazer uma outra experiência, até que ele seja devolvido para o reservatório geral dos átomos. Então, quando se fala em corpo senil, impróprio para a transmutação, não se está falando em corpo idoso, em corpo antigo, não se está falando nisto. E outra pessoa nesta linha de perguntas está perguntando se Jesus falou da reencarnação e do karma. A reencarnação e o karma na época de Jesus era uma coisa óbvia, então não tinha por que Jesus estar ensinando a reencarnação. E não tinha por que Jesus estar ensinando a lei do karma, porque isto era óbvio. O que estava sendo ali exposto era como nós estarmos diante da lei do karma, isto sim. Como nós aperfeiçoarmos o nosso relacionamento com a lei do karma. E naquela época, o máximo que se podia dizer com respeito à lei do karma é ama o outro como a si mesmo. Isto era o máximo que se podia dizer naquela época. Isto é, se você fizer para o outro, você recebe de volta o que você fez, de acordo com a lei do karma. Embora hoje, 2000 anos depois, nós já sabemos que esta lei do karma, do é dando que se recebe, nós já estamos num outro ponto. Lei do karma para nós pode não ser mais isto, porque esta lei do karma não tem só este aspecto material, é dando que se recebe. Este é o aspecto material desta lei. Esta lei tem outros aspectos, tem aspectos muito mais amplos. Esta lei tem aspectos cósmicos.
nos quais nós podemos entrar, dos quais nós podemos participar, nós podemos estar vivendo karmas maiores, sair deste karma material e, tendo saído deste karma material, estando em um karma maior, nós podemos nos ofertar como corpos e como veículos para colaborar na purificação do karma terrestre. Então, se você já está sintonizado com a lei do karma nos seus aspectos superiores, então você já pode, a partir daí, estar oferecendo estes veículos para aliviar a humanidade de alguma maneira. Então, se você já está num outro ponto desta lei, isto é, você se doar indefinidamente, não tem nada o que receber de volta, você se doe, você esteja se doando, porque aí você entra num outro aspecto desta lei. Você esteja se doando incondicionalmente. Você faça isto incondicionalmente. Estejam recebendo, não estejam recebendo, estejam entendendo, estejam gostando, esteja doendo para você, estando sendo bom, não estando. Você faça isso incondicionalmente para você poder sair deste nível de karma material, para você poder se elevar desta transação, desta manipulação da energia que acontece aqui neste planeta. Então você se eleve disto se doando incondicionalmente, mas não se doando para o mundo, ou se doando para as pessoas, ou se doando para as ideias. Cuidado com isto, porque senão você está se jogando fora, você está se corrompendo, porque você está se doando para níveis muito impuros, muito imperfeitos de coisas para o mundo, para os outros. Isto não é assim. Então você se entrega incondicionalmente, você se oferece incondicionalmente, mas para esta consciência única, para este único, para este desconhecido, que nós não sabemos o que é, enfim, a consciência única, você se oferece para esta totalidade, onde tudo está, onde todos estão. Assim você vai se elevando destas leis materiais e continua dentro das leis da matéria, com uma parte sua, porém servindo a matéria, servindo o mundo, servindo os homens. Você fica aí a serviço, mas a sua consciência, a sua mônada ou o seu pai, isto está numa outra coisa, isso está fazendo contatos, isso está tendo a visão superior, isso está já se locomovendo, isso está avançando para este infinito, isso está muito maior, isso está já muito mais amplo, muito mais crescido. Uma pessoa colocou aqui um trecho do livro Supraterrestre, que faz parte daquela série Agni Yoga, uma obra ditada pela hierarquia Moria. E no livro Supraterrestre está escrito: há dois tipos de ignorância. Os que são ignorantes por falta de cultura e outros exatamente por causa da sua cultura. Os últimos, isto é, aqueles que são ignorantes por causa da cultura, os últimos são os mais perigosos, porque não permitem contestações. Vocês já viram as pessoas dizerem: não aceito isto. Esses são os ignorantes mais perigosos, porque são aqueles que são cultos, são os que têm cultura, que são informados. E Moria diz: os últimos são os mais perigosos porque não permitem contestações. E com eles não se pode falar sobre o supraterrestre. E se existe diferença entre conhecimento e sabedoria? Existe sim. O conhecimento, como nós estamos vendo, não pode ser externo, pode ter vindo de fora. E esta sabedoria é outra coisa. Esta sabedoria
é uma energia, é um raio. Esta sabedoria é um amor completo, um amor infinito que faz parte da essência do nosso ser interno, do nosso ser interior. Então a sabedoria não é só conhecimento. A sabedoria não é só você conhecer o outro. A sabedoria não é só você conhecer as coisas, você ter este conhecimento. Sabedoria é muito mais. A sabedoria é um amor infinito, um amor perfeito. E no amor está tudo. Não tem nada fora do amor. Então não existe o que não seja resolvido com amor. Estamos falando no amor-sabedoria, estamos falando na energia do amor, não no amor humano. No amor-sabedoria, no amor cósmico. Dentro deste amor-sabedoria, não existe sabedoria sozinha. É amor-sabedoria e não existe amor sozinho. Isto é muito misterioso. Isto, no cosmos, é um raio que tem parte e contraparte, num certo nível cósmico, no cosmos material. Então, amor-sabedoria é muito mais do que amor e muito mais do que conhecimento. Tudo é incluído no amor-sabedoria. Não há o que não seja resolvido no amor-sabedoria. Então, estar disponível para este amor-sabedoria é muito bom exercício. Você está disponível para isto. E sempre que você sentir amor, sempre que você sentir conhecimento, você se volte para esta área de amor-sabedoria dentro de você e saiba que há mais lá. E saiba que por mais que você ame, por mais que você conheça, saiba que há mais a amar, mais a conhecer, que isto é infinito. Então este amor-sabedoria é a humildade também. Porque se você já ama e se você já sabe, saiba que está infinito. Então que está longe de estar pronto. E o seu caminho, o seu caminhar, está muito longe de ter terminado. Isto tudo é infinito. Então é preciso uma contínua entrega a isto, uma contínua identificação com este infinito, com este desconhecido, aonde tudo cabe, aonde tudo se resolve, aonde tudo acontece. E perguntam por que repetimos tantas vezes uma instrução. Aqui nos trouxeram um trecho do livro A Voz de Amar. A Voz de Amar é um dos símbolos da nossa instrução aqui. E na Voz de Amar está escrito: repetimos tantas vezes uma instrução. Mas no ensinamento não há repetições na realidade. Embora eu esteja repetindo a mesma coisa, como ensinamento aquilo não é repetição. É preciso tocar a mesma nota para que o ouvido afinado perceba a cada vez novos harmônicos. Percebe? Então não é a mesma coisa. Eu posso aqui estar falando de transmutação, todas as partilhas, mas eu não estou repetindo. Porque cada vez que a gente escuta isto e cada vez que a gente considera isto, nós vamos nos afinando, nós vamos caminhando. E a cada passo que dermos, vamos entendendo um pouco mais daquilo. Vamos tocar novas notas daquela mesma lei, ou daquele mesmo fato, ou daquele mesmo ensinamento. E à custa de estarmos ouvindo sempre a mesma coisa e que não é a mesma coisa, mas a força de estarmos ouvindo isto e de estarmos mudando de tom, mudando de nota, a uma certa altura nós reconheceremos, segundo a Voz de Amar,
a beleza do cosmos. Então é preciso que a gente fique afinado, que a gente fique limpo, que a gente fique sutil, que é para, a um certo momento, reconhecer a beleza do cosmos. Tudo é para isto, segundo a voz de amar. E para nós não vermos tudo como feiura, e não vemos tudo como se fosse a Terra. Não, não está à nossa disposição a beleza do cosmos, da qual faz parte a Terra também. Da beleza do cosmos faz parte todas as feiuras. Tudo faz parte da beleza do cosmos. Mas parece que a gente só chega lá com a repetição. Porque na repetição nós vamos mudando a nossa tonalidade. E aí chegamos à beleza do cosmos. E depois veremos.